Olá para você que está assistindo a Foz TV, 29 de janeiro, e o DC Notícias desta quarta-feira fala sobre segurança na fronteira, dos assaltos às ações de combate ao crime. A gente recebe o delegado-chefe da Polícia Civil daqui a pouquinho para falar sobre o assunto. E você vai ver também. Onda de calor aumenta consumo de água em Foz. Muito quente demais, muito sofrimento. Sanepar investe em manutenções e ainda, queda de energia afeta mais de 300 moradores. O DC Notícias já está no ar. Na noite de terça-feira, um carro retornou pela contramão na BR-277 antes de chegar no posto de fiscalização de Bom Jesus, em Medianeira. A ação chamou a atenção das autoridades, que abordaram o veículo com placas de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. O motorista fugiu deixando para trás R$120 mil em eletrônicos. Em outra apreensão, um carro com placas de Cascavel tentou descarregar pneus no acostamento da rodovia. No veículo foram encontrados cerca de 30 pneus. E na fiscalização de um ônibus de linha Foz do Iguaçu, São Paulo, um passageiro de 46 anos foi preso em flagrante com 1 quilo de crack preso ao corpo. A droga, que seria levada para a cidade de Santos, foi encontrada com a ajuda de cães farejadores. Resultado da operação conjunta dos servidores da Receita, policiais federais e civis. Com os dias mais quentes, o consumo de água teve um aumento significativo na cidade. A Sanepar orienta os moradores para o uso racional. O objetivo é evitar transtornos no abastecimento. Com o calor, as pessoas estão consumindo mais água. Mas, segundo a Sanepar, isso não tem afetado no abastecimento. Em relação ao mesmo período do ano passado, o consumo aumentou em 8%. Tivemos um aumento considerável no consumo da população, em torno de 8%, no período de janeiro de 2013 e referente a janeiro de 2014. Isso se deve também ao aumento de temperatura. A média desse período em 2013 era 29 graus. Nesse ano nós estamos com 33 graus. Então, com isso, houve um aumento de consumo de água. No site da Sanepar, você pode conferir algumas dicas de economia de água para o seu dia a dia. Não, é o uso racional, né? Isso a água é um bem finito que a gente tem que cuidar, um dia pode acabar. Para as donas de casa, por exemplo, é importante na hora de ela lavar a louça, em vez de ficar usando a torneira aberta, encher a cuba, ensaboar as louças e fazer o enxágue. Também na lavanderia, em vez de você todo dia estar lavando roupa, acumule um pouco da roupa dentro daquela capacidade da máquina e faça uma lavagem por semana. As pessoas nas ruas estão sentindo esse aumento no consumo de água e também na conta. Mas alguns dizem que isso vale a pena. É muito quente demais, muito sofrimento, até palpitação no peito, falta de ar. Aumenta tudo, né? Transpiro. Eu sou campeão em transpirar, viu? 3 banhos por dia, olhe lá ainda. E para tentar evitar o problema da falta de água, a Sanepar trabalha na manutenção do sistema em alguns bairros da cidade. A Sanepar realizou hoje manutenções nas instalações que causaram interrupção no fornecimento de água nos bairros da região de Três Lagoas. Isso anunciado no mínimo 72 horas antes, né, para as pessoas se preparar, saber que vai estar sem água naquele dia, para não ocorrer a pessoa fica perdida. De onde que está acontecendo? Então, a gente tem feito isso, inclusive com carro de som. Hoje mesmo, foi passado o carro de som ontem, hoje está lá avisando o porquê que está sendo feita aquela manutenção. As manutenções são avisadas à população 72 horas antes pela imprensa e também por representantes dos bairros. E como a gente já viu na reportagem, a onda de calor também faz o consumo de energia aumentar. Na noite desta terça-feira, uma queda de luz afetou cerca de 350 moradores. A Copel informou que o problema foi ocasionado por uma bola que rompeu um fio. Mas a companhia de energia alertou que está tomando medidas para suprir a demanda durante o verão e principalmente no período da Copa do Mundo. Atualmente nós temos vários casos de desligamentos programados, né, em função de obras que estão sendo realizadas para melhorias para o período de Copa do Mundo. Então nós teremos aí, desde o início do ano, provavelmente até o mês de março, desligamentos diários para fazer essas melhorias, né? Só que a população atingida naquele desligamento especificamente tem prévio conhecimento, né? Então eles são avisados com 2 ou 3 dias de antecedência. O aviso é feito pelos rádios, né?
pelos canais de rádio, também através de um serviço porta a porta que a gente faz, que entrega de um informativo nas residências das unidades que serão desligadas. Também aquelas unidades que têm e-mail cadastrado estão sendo encaminhados e-mail para essas unidades, para esses consumidores. E também aqueles que no nosso cadastro têm telefone, nós também estamos telefonando avisando que em determinado período, por um determinado período de tempo, aquela unidade consumidora vai ficar sem energia. Procurar evitar o contato com a rede, né? Evitar jogar algum objeto na rede, evitar não soltar pipa próxima à rede, bolas, essas coisas, evitar de jogar na rede, porque às vezes o contato balança os cabos e pode haver o contato entre cabos e aí acaba rompendo os cabos, né? Em acontecendo, o ideal é nos avisar com a maior rapidez possível através do nosso canal de atendimento no 0800, né? E jamais tocar nos cabos que tenham caído, né, ou que estejam em contato com o solo. E o DC Notícias está de volta e o assunto é segurança na fronteira. Eu converso com o delegado-chefe da Polícia Civil, Alexandre Macorim. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa, delegado. Prazer é nosso. Delegado, essa onda de assaltos na cidade tem assustado, na verdade, muitos moradores. Nós tivemos um caso recente, em novembro do ano passado, em menos de 2 meses, mais outro caso. Um é um carro forte e outro é um banco da cidade. Quais são as estratégias que a polícia adota para combater o crime na fronteira? Então, nós tivemos, na realidade, uma redução nos roubos. O que aconteceu foi um aumento na violência como eles são cometidos. Notadamente nesses 2 casos, o assalto ao Banco Sicredi em novembro e o assalto na saída do Bradesco na JK agora em janeiro. A estratégia da polícia é buscar informação. A Polícia Civil é uma polícia investigativa. Quando a polícia militar atua no momento, no calor da hora, muitas vezes a Polícia Civil também, e leva esse caso para a delegacia, a população tem que entender que é a partir desse momento que se começa a desenvolver o trabalho da Polícia Civil. Foi até bom o delegado ter tocado nesse assunto, porque a nossa equipe esteve nas ruas e muita gente confunde o trabalho, por exemplo, da Polícia Militar com o da Polícia Civil. Pode esclarecer um pouco mais sobre isso? Claro que sim. A Polícia Civil é a Polícia Judiciária, ou seja, o objetivo principal da Polícia Civil é levar até o Ministério Público um convencimento para que o promotor possa efetuar uma denúncia. Evidentemente que o trabalho da Polícia Civil em Foz do Iguaçu acaba sendo um pouco prejudicado pela falta de efetivo no que tange às investigações. Mas é bom nós esclarecermos que toda vez que qualquer polícia na seara estadual efetua uma prisão, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, Estadual, que é de competência estadual, todo esse trabalho fica na delegacia e é desenvolvido pelos delegados, pelos escrivães, pelos próprios investigadores. E, além disso, a Polícia Civil também tem suas próprias investigações e as delegacias especializadas, narcóticos, homicídios, Delegacia da Mulher, Delegacia do Adolescente, e faz todo esse tipo de trabalho. Faz outros trabalhos como a confecção da carteira de identidade, que a população muitas vezes não sabe também. Bom, voltando agora ao assunto dos crimes na fronteira. Os criminosos, eles costumam agir e, pela facilidade, a ação deles é atravessar para o outro lado, principalmente para o Paraguai. Isso quer dizer que, já que eu falei, a facilidade facilita a ação deles. Veja bem, a proximidade com o Paraguai, ela favorece a criminalidade em vários aspectos. Não apenas no momento da evasão, ou seja, após o cometimento do crime, quando eles procuram sair do raio de ação da polícia no Brasil e vão para o Paraguai, como foi o caso do assalto no Bradesco. Mas também pela facilidade ao acesso à arma de fogo. É uma região de fronteira, é muito mais fácil você ter acesso a armas de maior calibre. O contato com pessoas que estão homicidadas naquele país, que lhes repassam informações. É notório que existem pessoas de alta periculosidade, não só da região de Foz, mas de todo o Brasil, que ficam homicidadas no Paraguai. E a Polícia Civil, ela não faz parte do comando tripartite que ele envolve as polícias dos 3 países. Sim, a Polícia Federal. Então, de uma forma não oficial, mas muito amigável, uma forma bastante corriqueira, nós buscamos informações com a Polícia do Paraguai e também com a Polícia da Argentina, como é o caso desse último rapaz que acabou, infelizmente, vindo a óbito, que era procurado na Argentina. Nós trocamos bastante informações com a Polícia Federal da Argentina. Isso quer dizer, então, que a polícia estrangeira tem uma cooperação mútua, podemos dizer isso? Exatamente, né? Quando envolve os crimes dessa área da Polícia Civil, nós não temos um canal oficial para que haja essa troca de informações. Mas nós temos policiais, por exemplo, que trabalham aqui, nascidos no Brasil, mas cujos pais são paraguaios, que falam bem o Guarani, que têm um trânsito
e buscam informações junto à Polícia do Paraguai, conhecidos que vêm cotidianamente até a nossa delegacia. Então, de uma maneira não oficial, nós trabalhamos muito em conjunto na troca de informações, principalmente quando envolve criminosos que atuam em mais de um país. Como o delegado citou anteriormente, o número de crimes caiu na fronteira, isso quer dizer de homicídios também caíram. Caíram todos, na realidade. Os índices, eles baixaram todos, furtos de veículo. O que chama a atenção quando acontece um crime com alta violência, como aconteceram 2 assaltos a banco, e a sensação de segurança ela diminui. As pessoas passam a observar com mais cautela e ficam com medo. Mas, na realidade, o homicídio caiu muito, caiu 27% de um ano para o outro. Esse mês agora, de janeiro, já iniciando 2014, nós vimos até o final dessa semana com 3 homicídios apenas. Seria um recorde aí dos últimos 15 anos, podemos dizer assim. Mas, infelizmente, tivemos um final de semana violento, ninguém pode prever isso. E aí já fomos para 7 homicídios, mas ainda assim, um número muito abaixo do que nós tivemos, por exemplo, em 2011 e 2012. Delegado, o que se deve a essa queda? Foi o trabalho reforçado da polícia? Nós acreditamos que a cidade evolui, os empregos são oferecidos, mas eu estou aqui falando em nome da polícia, tem que falar do trabalho policial e, evidentemente, que dizer, puxando a sardinha para o nosso lado, que eu acredito muito em investigação especializada. Em 2001, nós fizemos aqui em Foz do Iguaçu mesmo um estudo onde nós chegamos à conclusão que apenas 10% dos crimes de homicídios eram solucionados. E hoje, com a criação da Delegacia de Homicídios e essa investigação voltada de uma forma especializada, cada vez mais melhorando, nós já estamos trabalhando com 60%, 65% de resolução. Nossa meta é para esse ano, 2014, chegar a 70%. Então, quando a Delegacia de Homicídios, que não prevê o crime vai acontecer, mas atua após a ocorrência do mesmo, ela retira com mais rapidez e com mais propriedade, colocando provas dentro do inquérito, para que essa pessoa saia mais rápido da rua e fique presa mais tempo, evidentemente que ela está colaborando com a diminuição dos crimes de homicídio. E aqui nessa região de fronteira nós temos a característica de crimes de execução, ou seja, ocorre uma morte, essa morte desencadeia 2 ou 3. Se a polícia consegue atuar de forma rápida, ela está evitando os outros homicídios. E o delegado acredita que o número de policiais é suficiente para essas ações de combate ao crime na fronteira? De forma alguma. Eu sou um partidário de que a polícia estadual deveria ser unificada, deveria ser uma polícia só. Nós, da Polícia Judiciária, da Polícia Civil, nós temos apenas 3 cargos: escrivão, investigador e delegado de polícia. E nós temos que tocar vários prédios, nós temos que atender o telefone, registrar boletins de ocorrência, cuidar do parque de viaturas, enfim, toda a parte administrativa, além da produção de provas, da investigação nas ruas. O que acontece é que acaba sempre faltando policiais, mas nós temos que trabalhar com o que está aí mesmo, porque já foi pior, né, e os índices estão melhorando bastante, o que demonstra que estamos no caminho certo. Delegado, a gente, como eu falei, a equipe esteve nas ruas, a gente tem uma pergunta de uma moradora. Vamos conferir? Será que os nossos policiais estão sendo bem remunerados? Pois olha, o salário não é aquele ideal. Hoje um policial ganha dignamente, né? Mas eu, como fui delegado do COP antes de vir para Foz, e antes de ir para o COP era delegado aqui em Foz, retornei para cá, eu posso te dizer com absoluta propriedade, nós temos perdido excelentes profissionais, pessoas gabaritadas, com muito treinamento, para outras instituições. Ainda ontem perdi um policial que trabalha na Delegacia de Homicídios que está indo para a Polícia Federal, porque a remuneração na Polícia Federal é maior. Ele sendo solteiro, ele sabe que na Polícia Federal ele poderá trabalhar longe da família dele, ele tem que trabalhar em todo o território nacional. Ele preferia continuar na Polícia Civil, mas pela questão do salário, ele acabou indo para a Polícia Federal. Lá no COP eu perdi muitos policiais com vasto treinamento, que a polícia investiu muito neles para ir para a Polícia Rodoviária Federal e para a Polícia Federal. Então nós sabemos que se o salário fosse melhor, condizente com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, nós poderíamos segurar uma mão de obra também mais qualificada. Mesmo porque os policiais também enfrentam insegurança, vamos dizer assim, eles estão arriscados a acontecer alguma coisa com eles a qualquer momento também. Eu sempre digo para os policiais que eles exercem uma função muito digna, muito gratificante, que eles têm condição de fazer o bem para a população, de atender bem a população, mas evidentemente que os policiais têm família, eles precisam sustentar os seus filhos e à medida que uma outra instituição oferece melhor condição de trabalho, é natural
que eles acabem prestando outros concursos, e isso tem sido muito ruim para a Polícia Civil. O delegado então acredita que isso desestimula o trabalho dos policiais ou até mesmo pode ter uma atitude contrária, enfim, que não seja pertinente ao trabalho deles. Sem dúvida alguma, é um desestímulo, mas nós temos muitos policiais vocacionados, né? O salário já foi pior, hoje é um salário digno, né? Que estão trabalhando e não pensam nisso, mas eu, como um gestor de uma delegacia de polícia, eu gostaria muito de que os salários fossem no mesmo patamar, para que nós não perdêssemos profissionais gabaritados, como vem acontecendo. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui no DC Notícias, delegado. Não, eu que agradeço, coloco toda a estrutura da 6ª Subdivisão Policial para participar de debates e entrevistas sempre que formos requisitados. Obrigada mais uma vez. E agora a gente mostra a evolução dos aparelhos de TV, do tubo a modelos mais sofisticados. O consumidor quer saber qual a diferença entre eles. Na hora da compra, é claro que a alta definição ganha mais destaque. É o que você acompanha no Ciência e Tecnologia. Elas estão presentes na maioria dos lares, mas nem sempre foi assim. Com o custo elevado, só as pessoas com alto poder aquisitivo conseguiam comprar o aparelho. As mais antigas, de tubo, são difíceis de serem encontradas, mas esta eletrônica ainda comercializa o produto. Então, essa aqui é a TV analógica, que a gente diz a TV de tubo, né? Ela consiste no tubo, a bobina defletora, que vai imantar e puxar, direcionar os raios, né? E o canhão, que é o feixe de elétrico. Que seria o sistema de funcionamento dela, né? Um feixe de luz direcionado que faz o desenho na tela, né? Nesta loja, por exemplo, os aparelhos de tubo não estão mais presentes nas prateleiras. Os modelos evoluíram e os preços tornaram bem mais acessíveis. Agora a tendência fica por conta da tecnologia. São as TVs de LCD e plasma. A TV de tubo ela é por projeção, né, sentido magnético, né, e a fininha de cruzamento de dados, né, seria o sistema digital. A necessidade do consumidor também faz diferença na hora da compra. A LCD possui a mesma tecnologia dos monitores, que permite uma imagem com melhor resolução. A evolução dos modelos fica mais perceptível quando observamos uma do lado da outra. Mas quando precisar de conserto, o consumidor deve preparar o bolso, já que os modelos mais novos são difíceis de encontrar peças. E vamos à previsão do tempo. Depois de tanto calor, a expectativa é que o clima na cidade dê uma refrescada. E a previsão para o fim do dia é de máxima 36 e mínima 24 graus, com possibilidade de chuvas rápidas. Quinta sem chuva, tempo aberto e muitas nuvens, máxima de 36 e mínima 24. Na sexta, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva rápidas à tarde e à noite, máxima 36 e mínima 24 graus. Estamos de volta. Férias é momento de lazer, mas muitos pais nem imaginam os riscos para as crianças pequenas ao frequentar um shopping, por exemplo, sem supervisão dos adultos. As escadas rolantes podem ser perigosas. O bombeiro alerta para os cuidados com o equipamento. As escadas rolantes foram inventadas em 1897 para tornar o dia a dia mais rápido e confortável para as pessoas. Hoje em dia, essas escadas se tornaram muito modernas e seguras, garantindo o menor risco possível para seus usuários. Mesmo assim, eles oferecem alguns riscos, principalmente com as crianças. Desatentas e inexperientes, os pequenos podem se ferir ou causarem acidentes mais sérios. Existe sempre o risco de se machucar, né? Tem que se prestar atenção sempre às crianças, os pais estarem juntos, crianças de colo, sempre no colo, nunca deixar sentado na escada, né? Tomar cuidado com as crianças também para que não se coloque o pé junto ao rodapé. Existe uma sinalização junto à escada rolante amarela justamente para isso, para que não seja colocado o pé ali ou a mão, qualquer coisa do tipo, porque pode acontecer algum acidente. São muitas as dicas na hora de usar a escada. As principais são: nunca pisar nas faixas amarelas, não transportar carrinhos de bebê, não sentar nos degraus e cuidar com cadarços e roupas longas. Os menores de 10 anos sempre devem descer com adultos. As próprias escadas rolantes possuem dicas e advertências, mas os shoppings ou aeroportos também estão obrigados a fornecer os riscos de acidentes e formas de preveni-las.
E a gente fica por aqui, mas continua pela internet. É só acessar o site udc.edu.br. E para ajudar com a nossa produção, envie para a gente ideias criativas, curiosidades ou até flagrantes para o e-mail assessoriaudc@udc.edu.br. A gente se vê amanhã a partir das 6 horas da tarde. Até quinta.